18 horas. Mais uma vez, bem-vindo a todos. Bem-vindo aos nossos irmãos internautas que aqui não puderam estar presentes e que esse estudo chegue a eles da mesma forma, com grande carinho. Vamos ao preparo, que é uma mensagem que foi psicografada na casa no dia 5 de abril de 2024. O Evangelho segundo o Espiritismo, 160 anos. Após a publicação de O Livro dos Espíritos, em 1857, Allan Kardec decidiu, em 1860, dar início a um programa de viagens espíritas com o objetivo não só de divulgar e sanar dúvidas sobre a doutrina, mas principalmente avaliar, por meio do contato pessoal com diversas pessoas, se a mensagem codificada por ele estava sendo bem compreendida por todos. Era o educador zeloso, avaliando a sua própria tarefa para eventuais correções. Em 1862, realiza a terceira viagem, quando pôde constatar com grande alegria que a doutrina espírita seria uma força invencível e imparável. Agradecido, chegou a descrever um opúsculo sobre ela. Fortalecido nas suas convicções, voltou a atenção para a elaboração de sua terceira obra, que tem seu embrião na pergunta 627 do Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou com coragem sobre qual seria a utilidade do ensino dos espíritos, já que Jesus, modelo e guia da humanidade, trouxera as verdadeiras leis divinas. O Espírito de Verdade respondeu que o mestre considerou as condições evolutivas da humanidade e utilizou-se de parábolas e símbolos, complementando que o ensino dos espíritos tornaria o Evangelho inteligível para todos. Assim, após passar um período recluso em Santa Adresse, para dar foco total ao livro em elaboração, em 15 de abril de 1864, uma sexta-feira completa, com êxito a sua missão, lançando o Evangelho segundo o Espiritismo, que nesses 160 anos vem clareando e modificando a vida de todos os que estudam e se esforçam para praticar suas lições. Allan Kardec trouxe a chave que abre um portal de conhecimentos que nos inspiram, consolam, animam e fortalecem, principalmente nos momentos em que somos visitados pela dor. Assim, queridos irmãos, estudemos continuamente o Evangelho segundo o Espiritismo, com a certeza de que o nosso desafio é levar o conhecimento intelectual para o nosso coração. Salve Allan Kardec. Salve o Evangelho segundo o Espiritismo. Fiquem com Deus, José de Arimateia. Depois dessas palavras tão significativas para todos nós que estamos na doutrina, com essa mensagem que nos faz refletir sobre essa obra, que foi muito estudada, muito pesquisada, que a gente possa se conectar com o alto, com os nossos mentores, para que possamos entender, com as ideias aclaradas, tudo que o Marco Aurélio estudou com tanto carinho para a nossa noite de hoje. Que Jesus esteja conosco e que pedimos autorização para começar o estudo dessa noite. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite aos nossos amigos que nos assistem pela internet. Hoje nós estamos aqui para falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente do capítulo 21, que fala de haverá falsos cristos e falsos profetas. O Evangelho é muito interessante porque Kardec construiu o Evangelho em blocos para que a gente pudesse aprender a mensagem, ou pelo menos entender melhor a mensagem de Jesus. Então, ele divide em blocos, os 4 primeiros capítulos falam do objetivo da missão de Jesus, os 6 capítulos seguintes falam dos resultados das lições de Jesus, que falam das bem-aventuranças, e do capítulo 11 ao capítulo 17 fala das ações do homem no mundo, amar ao próximo, amar os vossos inimigos, e por aí vai. E
a partir do capítulo 18, ele fala de conhecimento. E aí, o capítulo 21 está aí, que é falsos cristos, falsos profetas, junto com sede perfeitos, muitos chamados, poucos escolhidos. Então, a gente vai discorrer um pouco sobre esse capítulo aqui. Então, que o Mestre Jesus, a espiritualidade amiga, nos ampare e nos sustentem durante esse estudo e que, ao final dele, estejamos com as nossas disposições renovadas e com a certeza que nós nunca estamos desamparados. Nesse capítulo, os itens que pediram para a gente conversar um pouco conhece-se a árvore pelo fruto, missão dos profetas, prodígio dos falsos profetas, os falsos profetas, caracteres do verdadeiro profeta e Jeremias, os falsos profetas. Ou seja, a gente tem assunto aqui para ficar falando até amanhã de manhã. Tá? Eu vou tentar resumir para ver se a gente sai meia-noite daqui. Tá bom? Então, vamos lá. Kardec começa fazendo uma referência a Lucas, e eu vou ler rapidamente, todo mundo conhece as passagens, mas é só para relembrar e fixar o entendimento do que a gente vai falar. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uva nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, é bom a gente ir guardando essas coisas, porque a gente vai entendendo depois o que vem para frente. Aí, numa outra passagem, agora de Mateus, guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco coberto de peles de ovelha, e que por dentro são lobos traiçoeiros. Conhecê-lo-eis pelos seus frutos. De novo, está falando dos frutos. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Aí, numa outra passagem, também de Mateus, tende cuidado para alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Então, são alertas que Jesus foi trazendo e que os apóstolos foram... E o último aqui, que ele fala de Jeremias, que diz que, eis que o Senhor dos Exércitos, não escutei as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles publicam as visões dos seus corações e não do que aprenderam da boca do Senhor. Eu não enviava esses profetas, eles corriam por si mesmos, eu absolutamente não lhes falava, eles profetizavam de suas cabeças. Eu ouvi o que disseram esses profetas, que profetizam a mentira em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Então, a gente vai falar disso também. Então, todas essas passagens, Kardec trouxe, elas são tanto do Velho Testamento como do Novo Testamento, passagens que nos alertam para a gente ficar esperto, podemos assim dizer, para nos afastarmos do que não é real, do que é falso. Hoje, em termos de hoje em dia, das fake news. Fake news, o nome é novo, mas o assunto é antigo. Fake news sempre existiu. Afinal, sempre teve gente querendo falar em nome de Deus, ou querer dizer que aquilo que os discípulos, depois que Jesus saiu de cena, aí tudo aquilo que os discípulos falavam, não é bem isso que eles queriam dizer, E outra coisa, então assim, para a gente ficar esperto na questão das falsas mensagens, mas principalmente, aí a gente voltando aqui, conhece as árvores pelos seus frutos, é que como nós estamos, ou seja, o nosso falar é um sim, sim, é um não, não, ou nós também estamos adequando segundo as nossas necessidades, desejos e vontades, E aí tem uma passagem de Mateus que fala, para que o nosso falar seja um sim, sim, um não, não, o que passa disso é de procedência maligna, ou seja, na hora que a gente começa a distorcer as coisas para adequar as nossas conveniências. Então, na história, a gente tem vários exemplos
de falsos profetas. Tem de bons profetas, dos bons profetas, mas também temos de falsos profetas. E vários outros que foram se arvorando como profetas, mas aí você, na mensagem, começa a identificar. Então, vou citar alguma aqui, Marcião de Sinop, depois tem os gnósticos. Todos eles fazendo interpretações dos textos para que se adequasse àquilo que eles entendiam que era o ideal. Tá? E continue, não se surpreenda que hoje em dia continuamos tendo vários falsos profetas que vão distorcendo de acordo com as suas conveniências. Basta ver aqueles irmãos que amarram, se amarram de bomba, se explodem para matar não sei quantos, porque vão estar com não sei quantas virgens no céu. Isso não está escrito lá. Mas na interpretação que eles deram ao texto, eles conseguem, você vai conversar com eles, eles vão te provar que isso está escrito lá, dentro da visão deles. Né? E agora, isso aqui eu dei um exemplo, agora isso a gente vai encontrar no catolicismo, a gente vai encontrar no protestantismo, a gente vai encontrar na doutrina espírita, não pense que não, porque as pessoas vão torcendo, já que eu não me torço, ou eu não me modifico, vamos tentar modificar o texto, para se adequar e para a minha consciência ficar em paz. Essas pessoas, esses profetas, estão falando de quê? De si mesmos, falando dos seus interesses. Né? Jesus era um porta-voz direto de quem? De Deus, porque Jesus falava, eu e o Pai somos um, o que eu falo eu ouvi do meu Pai. Então, Jesus não falava dele. Né? Ele efetivamente era um profeta na acepção da palavra. E a gente daqui a pouco vai falar da questão desse significado da palavra. Profeta é aquele que fala pelo outro, ipsi verbis, ou seja, aquilo que ele ouviu, ele fala exatamente o que ele ouviu, ele não torce. Ainda que discorde. Ainda que ele discorde, mas ele fala exatamente o que ele ouviu. Na verdade, é só um mensageiro. Né? E falando de mensageiro, quem nós temos mais próximo da nossa realidade, que somos mensageiros todos nós? Somos nós, médios. Somos mensageiros dos Espíritos. Agora, isso é novidade? Não. Tanto era lá na época dos hebreus, mas na época da Grécia também você já tinha os pitons, as pitonisas, que ficavam lá nos templos, né, falando com os deuses, com as divindades, né, na verdade, falando com os espíritos. Tudo que alguém tinha dúvida, alguém queria saber, vamos consultar. E aí ia lá no templo e fazia as consultas no templo. Né? E vários povos fizeram isso, os gauleses tinham os druidas, né? E aí todos os outros povos, cada um tinha, né, os índios lá, os indígenas tinham lá os pajés, e todos eles eram o quê, na verdade? Sensitivos, eram médiuns que conversavam com espíritos. Certo? No Deuteronômio, no capítulo 18, de novo, voltando ao Velho Testamento, eu lhe suscitarei um profeta no meio dos seus irmãos, como tu, e porei minhas palavras na sua boca, e eles lhe falará tudo o que lhe ordenar. Aquele que falava em nome de Deus, interpretava a vontade de Deus para que todos entendessem e cumprissem a vontade de Deus. Então, o Velho Testamento é cheio de profetas que falavam o que tinham ouvido de Deus. Aí são 17, se não me engano, mais lamentações, e aí eles dividem os profetas maiores, que seriam Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e os profetas menores, aí tem todos os outros, Oséias, Joel, Amós, aí são 17 profetas, né, falando. Mas no entendimento dos judeus, né, uma visão específica dos judeus, o profeta ele tinha o dom, além de falar de Deus, mas ele tinha o dom de adivinhar, ele tinha o dom de prever futuro. Tanto é que quando eles prendem Jesus e dão um tapa no Jesus, dão uma bofetada em Jesus, fala, profetiza. Quer dizer, para Jesus adivinhar quem tinha batido nele. Uma visão limitada que eles tinham da questão do que viria a ser profeta. Seria uma pessoa só que fizesse adivinhações ou previsões. A palavra hebraica nabi, ou pode ser navi, que depois veio dar nabis, que é profetas, né, que é aqueles que falam,
Essa palavra, nabi ou navi, ela significa boca aberta, aberta, vazia. E se você está com a boca vazia, significa que você não tem nada para falar de você. E aí você vai poder falar do que Deus falar para você. Você já está vazio, você se esvaziou, né? Então, esses profetas não falavam dele, falavam o que Deus falava para eles, né? Então, porque tinham a boca vazia. E aí você pode imaginar bons médiuns que estão vazios, se esvaziam para que os espíritos se aproximem, e esses espíritos também, se estiverem vazios de si mesmos, acabam trazendo a mensagem de Deus, a mensagem da espiritualidade superior, né? Ao passo que, se você tem um médium que não está tão vazio, e aí, obviamente, quais são os espíritos que ele vai atrair ou que vai estar próximo dele, também serão espíritos que não estarão tão vazios assim e que vão trazer mensagens que não são tão elevadas assim, porque tem muito da impressão daqueles que ali estão, entre aspas, ou efetivamente manipulando aquela mensagem, já que você não está vazio. Se você está vazio, né, isso me remete a uma história antiga que tem de um guru ou de um sábio que estava ensinando a um jovem, e o jovem ficava, não, eu quero aprender tudo, eu quero aprender tudo, eu quero aprender tudo. Aí ele, você quer aprender tudo? E ele não parava de falar. E aí o mestre foi servir para ele o chá na xícara, e aí na hora que botava o chá na xícara, a xícara foi enchendo, foi transbordando, ele chega, está cheio, está cheio. Falou, assim está a sua mente. Se sua mente não estiver vazia, como é que vai caber mais dentro dela? Né? A gente precisa se esvaziar de nós mesmos para poder a gente ouvir o que Deus tem para nos falar. Então, a questão de prever futuro, adivinhação, isso pode ou não estar incluído. Na verdade, a gente está o quê? Buscando a questão do presente, né? Não adianta a gente querer ficar sabendo do futuro se a gente não está nem entendendo, nem sabendo lidar com o presente. Luz demais, ofusca. Então, se a gente ainda está tentando se descobrir, tentando se entender, aí a gente quer luz demais, o que vai acontecer? Né? A gente não vai conseguir enxergar nada. Então, essa previsão do futuro, ela não é... Embora muitas das vezes a gente fique, se eu soubesse o que vai acontecer. Se a gente soubesse o que vai acontecer, talvez a gente ficaria numa condição bem pior, porque a gente não faria o que a gente tem que fazer, né? Porque a gente já sabe o que vai acontecer, se for bom, vou esperar, se for ruim, não vou apressar, né? Então, e historicamente, gente, os profetas sempre se opuseram aos reis, né? Então, profeta e poder era uma coisa que não dava muito certo. Por quê? Os profetas, aqueles que realmente falavam de Deus, logo expunham a questão das injustiças, dos comportamentos indevidos dos reis, né? De tudo aquilo que um rei não queria ouvir. E não é à toa que a maioria dos bons profetas foram o quê? Assassinados. Porque você incomoda. Jesus, né, foi assassinado. Porque você desestabiliza aquele centro de poder ali. E toda vez que um profeta chegou ao poder, ele acabou se ligando mais às coisas materiais, à questão do poder, e se afastando das coisas espirituais. Então, os reis sempre gostaram muito dos profetas, mas dos falsos profetas, aqueles que falavam aquilo que eles gostavam de ouvir, e não aqueles que falavam as verdades vindas de Deus. Isaías previu a vinda de Jesus, a situação de Jesus, 700 anos antes de acontecer, né? Está lá no livro de Isaías, né? O Amós, que é um dos profetas menores, fala lá rugiu o leão, quem não temerá? Então, você ouve o leão, todo mundo quando ouve o rugido do leão, já, no mínimo, né, assusta, né? Aí ele, falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Então, assim, se Deus falou, e se falou e Deus fala para todo mundo, então quem não profetizará? Todo mundo pode profetizar, desde que fale exatamente o que Deus falou. E não aquilo que você entende ou que você acha que deve... Não foi bem isso que Deus quis falar, não. E que eu vou dar uma torcidinha aqui, né?
O Paulo fala assim, que a ciência passa, a profecia também, mas o que permanece é que o amor, que o amor é a solução para tudo, né? Tudo que acontecer, não importa o que aconteça na sua vida, tudo, né? A palavra de Deus é o quê? Uma vivência no amor. Seja o que for que vier, a solução será sempre o amor. E o amor, na acepção da palavra, é renúncia de si mesmo em favor do outro. E não esse amor também distorcido que a gente aprendeu, né, de querer que as coisas estejam sob o nosso controle e que nós somos o dono de tudo. Na verdade, isso não é o amor, conforme o entendimento, né, real da palavra. E aí vem uma questão para nós refletirmos. E nós? Estamos sendo falsos profetas? Estamos sendo árvores boas? Estamos dando os bons frutos? Né? Reflexão para que a gente realmente, né, analise os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Muitas vezes a gente fala coisas, né, ou fazemos coisas que, em hipótese nenhuma, a gente gostaria que fizessem ou falassem para a gente. Até porque ferir o outro não dói, né? Não dói na gente. Você fere o outro, mas não dói em você. E aí onde é que fica o não fazer o outro que eu não gostaria que fizesse comigo? A gente vê postagens aí nas mídias, né? Tanto Zap, Instagram, todas as mídias sociais, a gente vê postagens que quem postou, e às vezes até nós mesmos fazemos isso, jamais admitiríamos ouvir aquilo que a gente escreveu lá para o outro, ou que foi escrito para o outro. A gente jamais admitiria. Se falasse para a gente, no mínimo ia dar um BO lá na delegacia. Né? Como é que falou isso para mim? Né? Mas aí, às vezes, você vai falar, não, mas falei mesmo. Xinguei mesmo. Eu, hein, tá pensando o quê? Comigo, não. Né? A gente faz. Né? Essas razões, essas ações estão fazendo o quê? Nos revelando. Elas são os nossos frutos. Então, que árvore é essa que está dando esse tipo de fruto? Né? Lembrando lá, a árvore boa dá bom fruto, a árvore má dá mau fruto. Não tem como a árvore má dar bom fruto e a árvore boa dar mau fruto. Né? Então, que frutos são esses? É claro que não é esperada uma perfeição imediata nossa, porque estamos a caminho, estamos em progresso, mas também não é esperado pela espiritualidade amiga, pelos nossos mentores, por Jesus, não é esperado que nós nos orgulhemos dos nossos erros, das nossas escorregadas. E, às vezes, a gente ainda se orgulha disso. Por que não me perguntem? Mas a gente faz. Né? Até sei parte da resposta. A resposta é, a gente faz porque a gente ainda gosta. Já falei isso aqui outras vezes. Porque se a gente não gostasse, a gente não fazia mais. Se a gente ainda está fazendo, é porque, de alguma maneira, por algum mecanismo meio maluco, a gente sente algum tipo de recompensa por isso. Ainda que ela seja passageira, ainda que ela depois traga consequências complexas para a gente. Mas é porque, de alguma maneira, por algum mecanismo, a gente ainda gosta. Porque o dia que a gente não gostar mais, a gente deixa de fazer. E hoje a gente continua tendo vários profetas, uns conscientes, outros inconscientes. Né? E aí a gente lembra lá da pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Influem os Espíritos, nosso pensamento e nossos atos? A resposta dos Espíritos. Mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Claro, né? Aí depende, a gente já conhece essa história da sintonia. Se a gente vai baixando a vibração,
a gente vai atraindo coleguinhas que estejam na mesma vibração. E aí a gente entra nesse círculo vicioso, e aí depois ainda quer jogar a responsabilidade para o coleguinha. Ah, esse obsessor que não me larga. Será que é o obsessor que não te larga ou você que não larga o obsessor? Né? Porque a nossa vibração é nossa responsabilidade, não é do outro. O outro só chegou perto porque teve afinidade. Em todos os lugares a gente vê anúncio aí, né? Ou recebe papelzinho na rua, ou vê colado num poste, né? De pessoas com poderes extraordinários, né? Para resolver todas as suas questões, né? Traga o seu amor em 3 dias, né? Eu não vi até hoje nenhuma que leva o seu amor, então não vi, mas pode ser que tenha também. Mas assim, resolve problemas financeiros, resolve problemas médicos, né? Tudo isso. O engraçado é que essas pessoas não conseguem resolver as questões deles. E como é que resolvem as suas questões? Né? Mas se eles estão ali, é porque alguém acha que isso é a solução e vai atrás dessas situações. Aí, de novo, a gente cai na história da sintonia. Isso sempre existiu, né? Falsos profetas sempre existiram por toda a época, por toda a humanidade. Né? E esses, como fazem mau uso das aptidões, como todos nós, quando fazemos mau uso das aptidões que temos, nós abrimos espaço para que influências de baixa vibração se acerquem de nós, da nossa ambiência, né? Porque muitos desses amigos, podemos assim chamar, né? Amigos, porque são amigos estimulantes, que mostram onde nós precisamos melhorar, como o Chico falava, né? Eles simplesmente desejam causar perturbações na vida alheia. Tem aquela pessoa que a gente vai dar pá virada, que fica, né, perturbando. Se tem encarnado, por que não teria desencarnado? Não é o fato dele desencarnar que ele vai continuar perturbando. Até ele achar coisa melhor para fazer. Então, a gente tem pessoas encarnadas que mentem, que enganam, que aproveitam da credulidade do próximo, né, da boa-fé e enganam as pessoas. Nós temos as pessoas encarnadas que fazem isso. E também temos os desencarnados que, né, eu tenho uma revelação bombástica, eu tenho aqui uma informação, né, e normalmente é uma mentira, é alguma coisa só para iludir, né? Umas ideias estapafúrdias, umas coisas bem fora do... E aí você imagina assim, poxa, mas como é que eu posso diferenciar disso? Vamos olhar os ensinamentos de Jesus, vamos olhar aquelas mensagens que reconhecidamente a gente sabe que são de bons espíritos. Aí você vê ali que o teor é limpo, é direto, não tem floreamento, não tem texto longo demais. São situações bem definidas, bem objetivas e com instruções bem diretas, né? Eu gosto muito do Emmanuel, porque o Emmanuel tem gente, o Emmanuel é duro. Não, o Emmanuel fala o que tem que ser falado. Está ali, simples assim. É disciplinador, é muito duro, porque nós somos indisciplinados, nós somos avoados, que a gente pode dizer assim. Então, a gente precisa, uma hora, é isso aqui, pá, e firme, acabou, vamos lá, vamos em frente. Porque a massa, né, essa massa, normalmente, ela é ingênua, ela é incauta, né, ignora as leis do mundo espiritual, ignora as leis de Deus. Nós que estamos hoje na doutrina espírita, nós não podemos mais dizer que nós não sabemos de nada. A gente pode não entender, compreender e abarcar todos os conhecimentos, porque ninguém tem essa possibilidade. Mas dizer que a gente não sabe, não dá mais. Essa desculpa não cola mais para a gente. Né? E se você vai no mundo, o mundo vai estar cheio disso.
Você vai na feira, aí tem lá uma laranja bonita pra caramba. Aí você pergunta pro feirante, tá doce? Ele vai dizer para você que tá azeda? Não, ele vai dizer, nossa, é um doce, é um mel. Aí você leva a laranja, chega em casa com a laranja bonita, e você descarga azeda que parece um limão. Né? Mas acontece. Aí você fala, não, mas você está falando na feira? Não. Em todo qualquer setor profissional, nós temos os bons profissionais e temos os maus profissionais, porque são pessoas. Né? Então, você vê aí anúncios de milagres na área da medicina, com valores que você olha assim e fala, não é possível. Na internet, então, você vê umas coisas chegar que você fala, não é possível. Né? Como aquele velho, não tem almoço grátis. A coisa não pode ser tão barata assim e funcionar. Porque senão todo mundo fazia. Por que um custa X, 10x e o outro vai custar 10 vezes menos e o mesmo efeito? Difícil. Não existe isso, né? Aí você vai para a área da educação, mesma coisa. Você vê lá, não, porque faz isso, faz aquilo outro, promete mundos e fundos de resultado, depois você vai ver a estrutura, não é nada disso. Então, não é uma questão de você... Quer ver? Religião, né? Quantas religiões? Porque eu tenho a fórmula para chegar a Deus. Nenhuma religião. Na verdade, nós não precisaríamos de religião como uma instituição. A gente precisa estar ligado a Deus. E para estar ligado a Deus, o caminho a gente já sabe. Jesus falou para a gente, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, a gente só precisa de Jesus. Eu não preciso... Né? É óbvio, estar num templo, estar numa casa espírita, porque a gente está junto, a gente... Né? Isso também faz parte da nossa disciplina, porque se deixar por nossa conta... Né? O exemplo que eu digo isso é a dificuldade, e eu digo dificuldade porque eu sei que para a gente fazer o evangelho no lar. Todo mundo que faz evangelho no lar? Quem faz? Você vê, nem todos. Né? Mas é uma dificuldade, mas mesmo para quem faz, vai concordar comigo, é uma dificuldade, a gente precisa se policiar. Porque se deixar, a gente esquece do dia. É uma vez só por semana. Né? 5 minutinhos, 10 minutinhos, não é 1 hora, não é 2 horas. É 5 minutinhos, 10 minutinhos. E se a gente não se policiar, a gente esquece. Como é que pode isso, gente? E é coisa para o nosso bem. Não estou fazendo favor para ninguém, estou fazendo para mim mesmo. Então, percebe como é que a gente é distraído? A gente se distrai muito fácil. Então, por conta disso, por isso que ele fala dessa questão da massa aqui, né? Imaturidade, muito emocional, muito passional, a gente é ainda muito passional, a gente traz muito para o lado pessoal, as pessoas falam as coisas, a gente traz para o lado pessoal. Mas a gente não consegue ainda. E aí, na questão 622, Kardec pergunta assim, confiou Deus a certos homens a missão de se revelarem a sua lei? Eles falam, indubitavelmente, em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. São os reveladores. Então, ou seja, profetas, sim, esses profetas, na acepção para espíritos superiores que vêm falar... porque estão vazios de si mesmos e vêm falar do que Deus falou. E aí Kardec emenda qual o caráter do verdadeiro profeta? É um homem de bem inspirado por Deus. E aí vem podê-los reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Olha a árvore de novo aí. Ou seja, pelos frutos. Né? Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Ou seja, a árvore má não vai dar bom fruto. E aí vem a 625, que é a pergunta que tem a menor resposta do Livro dos Espíritos, mas é a que responde mais. Qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Todo mundo sabe, Jesus. Né? É a resposta curtinha, mas que significa muita coisa para a gente. A gente não precisa de mais nada, está ali, é o modelo. E
por estarmos ainda no mundo de provas e expiações, a gente hoje observa no mundo, né, vai olhando e vai presenciando ainda muito preconceito, né, muito desrespeito, né? Nas mídias a gente vê isso, né? A paixão nossa, né, da humanidade por recursos materiais ainda é muito forte, a ponto da gente se afastar e perder sensibilidade, perder empatia, né? Hoje a gente está aí no mundo todo, ainda aí, pelo menos que eu contei, tem uns 10 conflitos armados. Pelo menos 10, deve ter mais aí que eu não consegui captar ali. Mas tem uns 10 conflitos que, gente, será que a gente não entendeu que esse não é o caminho? E a gente está aí se matando. E chega uma hora que a violência é tanta que não tem mais agredido e agressor. Porque os dois se agridem mutuamente, então ninguém mais tem razão, porque está todo mundo se agredindo. E Jesus já tinha, nesse coisa que ele vai falando desse falso profeta, é um sermão, que é como se fosse um sermão profético, ele fala: e ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Na verdade, o que Jesus está dizendo é que essas guerras, ainda é o início da história. Por que é o fim? O fim vai ser quando o Evangelho estiver implantado. É quando a gente chegar no tão sonhado que a gente fala, estamos em transição para o mundo de regeneração, onde o bem já será maior que o mal. Até lá, nós vamos ver isso. Nós vamos ver guerra, vamos ver desrespeito, vamos ver preconceito, vamos ver. Porque... lembra a história do balde? Você pega um balde, está com água suja, pega a mangueira, bota no balde. Aí a mangueira vai enchendo o balde e a água começa a transbordar. Até essa água limpar, vai demorar, não vai? E enquanto ela está limpando, não aparece sujeira ali em cima? Ela vai rodando, vai rodando, vai rodando, vai rodando e vai jogando a sujeira para fora até que uma hora a água fica limpa. Né? Então, é isso. Estamos nesse processo. Alguém botou a mangueira no balde e a sujeira está aparecendo e está sendo jogada para fora do balde. Então, hoje a gente tem, quer dizer, o nosso modelo e guia é Jesus. Mas, hoje a gente vê pessoas consideradas como guias, né? Porque quem grita mais alto é considerado, quem bate mais forte é considerado, quem é mais rápido é considerado, mais rápido na agressão. São os mais aplaudidos, né? A violência vai ganhando destaque, né? Estamos, de alguma forma, reverenciando a violência, esperteza, injustiça e chamando isso de sucesso. Né? Isso é que é mais complicado. Né? Nosso modelo está sendo outro. Estamos deixando o modelo de Jesus para trás, que é: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Está cheio de falsos cristos e falsos profetas. E um falso profeta não é uma figura mitológica, não é um anti-herói de algum filme. Falso Cristo é todo aquele que se propõe a guiar a massa e começa a ensinar a fazer o contrário do que Jesus ensinou. E o pior, são pessoas comuns, como qualquer um de nós. Que aí começa a torcer a mensagem de Jesus. A lei de adoração, né? A lei de adoração é a lei de adoração divina. Por quê? As leis divinas as leis de Deus estão onde? Na nossa consciência. Se a gente está adorando a Deus, nós estamos mudando nós estamos nos tornando divinos, porque a lei de Deus está na nossa consciência. Nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. Quer ver exemplo? E aí aqui sem crítica nenhuma, mas é a percepção que todo mundo tem. Né? Efetivamente, uma pessoa que bebe muito, que tem problemas com alcoolismo, você chega perto da pessoa, ela exala álcool. Você chega perto de uma pessoa que fuma demais, ela exala o cheiro do cigarro. Ou seja, a gente vai se tornando aquilo que a gente adora. E por aí vai outros vários exemplos. Só peguei esses exemplos assim mais impactantes porque a gente convive mais, né? E se você adora um ser humano, você passa para a idolatria,
você está transferindo para o outro a responsabilidade. Você começa a imitar aquela pessoa e aí você passa para ela a responsabilidade de fazer as suas escolhas, tomar as suas decisões. Né? Então, você está delegando para o outro essa tarefa. E aí a gente lembra que Jesus falou, muitos virão ao meu nome. Né? Jesus já alertava que várias deturpações viriam no nome dele, usando o nome dele para fazer o contrário do que ele ensinou. Você quer saber se quem você está seguindo é falso profeta ou não é falso profeta? Olha os frutos que essa pessoa está produzindo. Olha os frutos que essa árvore está dando. Compara com os de Jesus. E aí você vai saber se está bem na sua maneira de seguir ou não. Né? A gente sabe qual é o modelo, então é só comparar. Eu já vi várias coisas aí na internet, gente falando mal de Chico, gente falando mal de Divaldo. Ah, porque Divaldo é isso, Divaldo é aquilo, porque Chico foi isso, Chico foi aquilo e tal, não sei o quê. Aí eu fico olhando assim, e escrevem textos e textos, e pegam evidências, perdem um tempo danado para botar lá, porque quando falou isso, não era isso, era aquilo outro. Aí eu pergunto, aí eu fico olhando assim, eu vou lá e pego o nome da criatura que está escrevendo, jogo na internet, falo, quantas publicações do bem essa pessoa tem? Nenhuma. Então, entre um cara, sei lá, uma pessoa, não sei se é cara, mas não interessa. Então, uma pessoa que está lá falando mal do Chico, falando mal do Divaldo, que não tem nenhuma publicação, não tem nenhum trabalho no bem, não tem nada para apresentar, eu fico com os frutos do Chico, eu fico com os frutos do Divaldo, porque esses deram frutos. Perfeitos? Não sei, não estou aqui para julgar, não sou eu que vou julgar nada, eu sei que eles deram frutos. E o outro está lá só querendo dar um fruto, não sei que fruto é esse que ele está dando lá. Mas longe de ser o que um Chico, o que o Divaldo, e que tantos outros, falei Chico e Divaldo aqui, que a gente vê, mas se você for buscar, vai ter gente falando mal da Madre Teresa de Calcutá, vai ter gente falando mal da Irmã Dulce, vai ter gente falando mal dessas pessoas que a gente sabe que deram frutos. A iniquidade é quando o mal não tem mais vergonha de ser mal, é quando ele não se esconde mais, ele caminha à luz do dia. Né? Perfil do Instagram está cheio do mal lá. E com curtida. E com seguidor. E pior, tem gente boa seguindo o mal, curtindo o mal. Né? Quando a gente multiplica a iniquidade, o amor vai esfriando. Né? E aí, quando o amor esfria, a gente começa a duvidar da força do amor. A gente começa a fazer aquelas perguntas, será que vale a pena ser bom? Será que vale a pena ser resignado? Será que vale a pena ajudar? Será que vale a pena importar com outra pessoa, mesmo que ele não torça para o mesmo time, mesmo que ele não seja do mesmo partido político, mesmo que ele não seja da mesma religião? Será que vale a pena? Você vai nos grupos de zap, as pessoas preferem abrir mão da amizade, abrir mão do familiar, por conta de uma opinião política, futebol ou de religião. Isso quer dizer o quê? Nós estamos deixando, né, a iniquidade tomar conta, o amor está esfriando. E para terminar, já que a gente falou tanto dessa, né, da questão dos frutos, a gente vê tudo que foi falado aqui, fala de falsos profetas, fala dos caracteres do verdadeiro profeta, mas no fundo está falando da primeira leitura, que era a questão do fruto. Qual é o fruto que você está disponibilizando? Que tipo de árvore você é? Porque se você é uma árvore boa, você não dará maus frutos. E aí você não será um falso profeta. Certo? E aí, Emmanuel tem capítulo 7 do Fonte Viva, pelos frutos. E ele fala assim, nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela antiguidade do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem da casca rústica ou delicada, nem flores perfumadas ou inodoras, nem aroma atraente, nem emanações repulsivas. Árvore alguma será reconhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade e pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada.
Ninguém se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade da nossa vida, pela epiderme das nossas atitudes ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passado, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância do nosso concurso no bem geral. Ou seja, não é a aparência, é os frutos que a gente vai gerar. Pelos frutos conhecereis, disse o Mestre, pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. Isso é Emmanuel no Fonte Viva. Então, que a gente possa realmente ser árvores de bons frutos e sermos bons profetas, falando tudo aquilo que Deus nos ensinou, que Jesus trouxe para a gente, e que a gente realmente um dia possa nos reconhecermos como verdadeiros discípulos de Jesus. Muita paz a todos, muito obrigado. Obrigado aos irmãos que nos assistiram pela internet. E, como eu sempre encerro, tudo passa, exceto Deus, e Deus é suficiente. Boa noite. Depois desse estudo que o Marco Aurélio trouxe para a gente, com tantas indagações, que possamos refletir, que possamos professar o bem, que possamos sempre nos unir ao alto, para que possamos estar com a clareza, para que possamos estar compreendendo o que está à nossa volta. Agora nós vamos passar ao passe, que é um momento só nosso, um momento que você tem com você mesmo, com Jesus na sua tela mental, focando em todas as coisas que você necessita, de que você precisa. Fiquem na melhor posição, deixemos para pensar nos nossos queridos, depois na prece final. Pedimos aos médiuns que se coloquem. Os médiuns ligados aos seus mentores possam dar início ao passe, graças a Deus.
Gratidão, Senhor. Muita gratidão. Quanta luz, quanta cura, quanto trabalho maravilhoso que se desenrolou nesse salão. Obrigada, irmã. Obrigada, nossos amigos espirituais, por estar conosco nesse momento. Agradecemos sempre a essa casa que nos acolhe com tanto amor. Pedimos também, Senhor, pelos nossos amigos que não puderam estar aqui, os nossos amigos que passam agora pela nossa mente. Pedimos, Senhor, pelos amigos que estão enfermos, nos hospitais, nos presídios, os nossos irmãos em condição de rua, Senhor. E ainda pedir-te que somos, fique conosco, Senhor. Fortaleça a nossa fé, que possamos caminhar firme em cima do seu propósito, esse evangelho que tanto nos aprende, que nos ensina e que possamos aprender cada vez mais. Que não fiquemos com, que não fique com nós essas palavras de fé, de amor. Não fique conosco, fique só na nossa boca, que possamos passá-la pelo mundo inteiro. Esse é o nosso destino aqui, é o nosso caminho, é a nossa verdade. Senhor, obrigada por tanto, que essas palavras que o Marco Aurélio trouxe hoje para a gente se transformem em perguntas que possamos respondê-las a cada minuto. Que não fique só no que ele falou aqui, mas que possamos interiorizá-las e possamos seguir em frente. Obrigada, Senhor, mais uma vez. E o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Graças a Deus.